Pai do Senhor, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Estamos aqui em mais uma live, já para nós percorrer um pouco a palavra de Deus, né? Vamos meditar nela de dia e de noite, como diz o salmista Davi, ali no livro de Salmos 1. Aleluia, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Amém? Louvado a Deus, estamos num sábado aqui em Araçatuba, um sábado abençoado, né? Sentindo já a presença de Deus, né? Porque a palavra de Deus é que nos alimenta, a palavra de Deus que nos fortalece, né? É uma palavra que preenche todo o nosso ser. Aleluia. Então estamos aqui nesse sábado, aleluia, para estar manuseando a palavra de Deus. Louvado a Deus, porque vivemos dias difíceis, né? Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, os dias se tornam abençoados, se torna uma bênção em nossas vidas, né? Porque bem-aventurado aqueles que caminham na presença do Senhor. São chamados bem-aventurados, ou seja, felizes, né? Amanhã é domingo de Páscoa, e quando nós falamos em Páscoas, nós lembramos de dois versículos na palavra. O primeiro que está lá em Êxodo, né? 14, versículo 14, que Deus deu ordem para Moisés libertar aquele povo hebreu, né, do território dos egípcios, do território de Faraó. Então, Páscoa, a gente vê a nossa memória, que é libertar os cativos. E no Novo Testamento, Páscoa simboliza a ressurreição de Cristo, porque Jesus falou para os seus discípulos: quem crê em mim não verá a morte, mas terá a vida eterna. Amém, irmãos? Então, Páscoa nós lembramos que é libertação, né, do povo de Deus, lembramos da ressurreição de Cristo. Louvado seja Deus. Então nós estamos livres, irmãos, do pecado, libertos pelo sangue de Jesus Cristo, onde muitos não enxergaram, não sentiram essa glória, porque não tem o Espírito Consolador. Mas aqueles que têm o Espírito Consolador, aquele que testifica que Deus nos libertou, que Deus nos salvou e transformou pela sua infinita misericórdia, esses são de Deus, né? Esses conseguem ter a visão espiritual de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que em João, no capítulo 2, no versículo 13, né? Quero meditar juntamente com os irmãos no livro do Evangelho de João, capítulo 2,
versículo 13. Louvado a Deus, que tem uma mensagem. Jesus purifica o templo. E estava próxima a Páscoa. Olha só, irmãos. E estava próximo a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, pombos, os cambiadores, assentados, e tendo feito azorrague de cordéis. Glória a Deus. E lançou todos fora do templo, e também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui esses, e não façais da casa de meu pai, aleluia, mas é a casa do meu pai de vendas. E os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Amém, irmãos? Então a Bíblia diz que Jesus, ele estava próximo à Páscoa e estava indo para Jerusalém. Louvado a Deus. Nós entendemos, irmãos, que, aleluia, a Páscoa dos judeus, ali eles faziam também de ano em ano, louvado a Deus, e eles faziam aquela festa, vendiam bois, pombos, vendiam algumas especiarias ali, e estava ali diante do templo do Senhor. Louvado a Deus, Então ali eles vendiam boi, vendia pombos, vendia cabrito, vendia cabra, vendia os animais ali em frente do templo. E Jesus, ele se indignou. Era a época de Páscoa, os judeus faziam festa, louvado a Deus, mas Jesus chegou ali, irmãos, já derrubando as bancadas, virando, aleluia, aquelas bancas dos cambistas, louvado a Deus, dos cambiadores ali, louvado a Deus, e ali ele dizendo: não façais da casa do meu pai em convite de ladrão, porque a casa do meu pai é chamada casa de oração, irmãos? Ou seja, hoje em dia também, se Jesus viesse como homem, entrasse em certos templos, onde certos templos estão correndo com maquininha para cima e para baixo, para passar cartão dentro das igrejas, é uma folia, vendendo bíblias dentro da igreja, aleluia, vendendo muitas coisas dentro das igrejas, irmãos, que está mais para a igreja pagã. As igrejas neopentecostais estão mais para a igreja pagãs. Esses grandes templos aí, que não tem o Espírito de Deus, que tem mais emoção, Tem mais emoção, mas não tem a presença de Deus. Muitos já estão perdendo a identidade cristã.
Muitos precisam se arrepender dos seus pecados, se converter, porque eles estão fazendo abominações no templo do Senhor. Hoje estamos no século 21 e a iniquidade aumenta cada vez mais. O pecado está, louvado a Deus, muito avassalador. Muitos estão fazendo a casa do Senhor com ofício de ladrão, de salteadores. Louvado a Deus. Hoje, no século 21, que era para ter aprendido, né? Muitos erraram no passado. Em vez de se corrigir, os templos maiores aí estão todos corrompidos. Já não tem a presença de Deus, tem emocionalismo, né? Homens com emoções, pregando com emoções, vaidades que está entrando no templo. Vai ter muitas vaidades. E sabemos que o nosso Deus está observando. Ele está vendo que ali são um bando de loucos correndo, saltando emocionalmente. Não tem a presença de Deus, é a emoção do homem, é a emoção carnal. E o nosso Deus, irmãos, Ele vai vomitar naquele grande dia, né? Muitos vão falar: Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei os enfermos, falamos em línguas estranhas. Não adianta, irmãos. Jesus diz assim, ó: apartai de mim todos vós que praticai iniquidade. Jesus está sendo direto aqui, ó. Ele quebrou ali, ó, o protocolo ali. Ele pegou aquelas mesas dos cambistas, aqueles vendedores que estavam na frente do templo ali, e era um dia de Páscoa. Jesus virou tudo, louvado a Deus. E exortou ali a palavra de Deus, diz assim: não faça da casa do meu pai de covil de ladrão, porque é um templo consagrado, é um templo de adoração, é um templo que vocês têm que orar, seja lá dentro, seja aqui fora, vocês têm que orar, vocês têm que se converter. Então Jesus ali, irmãos, louvado a Deus, Ele mostra para os dias de hoje que nós temos que nos libertar, purificar as nossas vidas, nossos pecados, tem que afastar das nossas transgressões, aleluia, a imoralidade, né? Tragédias acontecendo por falta, né, de Deus no coração. O ser humano está cada vez mais ignorante, mais distante de Deus. Eu digo ser humano, digo pastores, bispos, estão se corrompendo, louvado a Deus. E os olhos do Senhor, a Bíblia diz, Provérbios 15, versículo 3, que os olhos do Senhor contemplam os bons e os maus. Dos olhos do Senhor ninguém se escapa, irmãos. Da presença de Deus, são poucos que se prostram e o adoram a Ele em espírito e verdade. São poucos que estão se prostrando e adorando a Ele em espírito e verdade. Porque o pecado, a malícia, a iniquidade está chegando até Deus, e Deus diz assim: eu vou rejeitar esse povo naquele grande dia. Eu vou rejeitar esses falsos bispos, esses falsos apóstolos. Naquele dia, Deus ele vai rejeitar. Alabassura e becai.
Muitos, aleluia, estão brigando para ser apóstolo, para ser bispo. Eu sou agora bispo, eu sou apóstolo. Irmão, você não é nada. Você é barro. Você é o menor de todas as criaturas. Porque quando a gente diz assim, eu sou o menor dos profetas, é que Deus vai usar o menor dos profetas. Deus, aleluia, Ele vai vomitar aqueles que se diz apóstolos, mas são adúlteros, que diz que são bispos, mas são fornicadores. Nabassuecai. Estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Deus, Ele vai vomitar o soberbo e vai dar graça aos humildes. Louvado a Deus. Muitos estão no Evangelho se perdendo já. Muitos estão pregando, receba a chave de carro, chave de apartamento. Deus diz assim, não estou nesse lugar. Não é meu Espírito Santo. Labassuecai. Alabaixa e assubecai. Porque o Evangelho, irmãos, é pregar acerca do arrependimento do pecado. É pregar a palavra para o pecador. A salvação é a pessoa arrepender dos seus pecados. É a pessoa deixar das suas malícias. O Evangelho é para salvar, é para libertar, é para transformar. Não é para pessoas adulterar o Evangelho. Louvado a Deus. Muitos estão equivocados. Muitos estão aí, profetizando. Está chegando vitória no teu lar, está chegando conquista, está chegando milagre. E a pessoa não está buscando a Deus. A pessoa não está de joelho no chão. Como é que vai receber vitória, milagre, quebra de maldição, se a pessoa não deixou ainda do seu pecado, sua imundície? Aleluia. A pessoa precisa primeiro se arrepender dos seus pecados. A pessoa precisa largar da prostituição, dos vícios, da bebida, das drogas. A pessoa precisa se converter. Onde muitos evangelhos estão sendo pregados aí, pessoas estão tendo 4, 5 mulheres, 10 mulheres, está nas drogas, chega lá na igreja e diz assim, olha, você vai ser Deus tem uma grande obra na sua vida, tu vai ser pregador. Não, não é assim não. Aquela vida precisa de um socorro espiritual. Ela precisa de uma libertação. Ela precisa de uma transformação. Nós não podemos, no tempo de hoje, passar a mão na cabeça dos outros. Ah, você está com pecadinho, fica com o seu pecadinho. Ah, você está com várias mulheres, fica com as suas mulheres. Ah, você está ali no vício das drogas, passando a mão. Irmãos, chega de passar a mão na cabeça das pessoas. Chega de pregar heresias. Alabassuecai. Prega o Evangelho, irmãos. Irmãos, temos que se arrepender dos nossos pecados. A Páscoa é a ressurreição de Cristo. Aleluia. Larga dos seus pecados, porque Jesus morreu por mim e por você. Levou os seus pecados, a nossa iniquidade, lá na cruz do Calvário, pelas suas pisaduras, pelo seu sangue derramado, pela coroa que foi cravada na sua cabeça. Louvado a Deus. Pelos cravos que foi transpassado na tua mão. Louvado a Deus. Pela lança que furou o seu lado. Pelos seus pés que foram furados com um cravo. Tudo isso que Jesus fez é para que você fosse liberto. Ele levou sobre si as suas transgressões e os seus pecados.
Aleluia. Então se converta. É isso que os pregadores dos dias de hoje têm que pregar acerca do arrependimento, acerca da remissão do pecado. Se a pessoa tiver em adultério, vai para o inferno. Se morrer desse jeito, vai para o inferno. Se tiver com vício, vai para o inferno. Porque a Bíblia é logo direta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas tem que conhecer a verdade. Tem que andar no caminho de luz, tem que andar nos caminhos do Senhor. Porque sem a santificação, sem a santidade, ninguém verá a Deus. Mentira de falsos mestres, está pregando heresias. Você está fumando maconha, você vai para o céu. Você está bebendo, você vai para o céu. Você está praticando iniquidade, mulherengo, pecado, você vai para o céu. Mentira, são falsos ensinamentos. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só Jesus pode libertar o homem do pecado, da iniquidade. Muitos têm que pregar a verdade, irmão, doa quem doer. Ainda que a igreja se esvazia. Aqui antigamente a igreja estava cheia, estava repleta. Eu comecei a pregar doutrina na Santa Ceia, com sabedoria. Alguns saíram da igreja. Eu vou viver minha vida em pecado. Não é assim, irmãos. Porque antigamente, quando pregava libertação, cura nas igrejas, transformação, as pessoas ficavam firmes na doutrina. Hoje, se nós pregarmos doutrina na Santa Ceia, as pessoas mudam de igreja ou saem da igreja. A palavra, irmãos, edifica. A palavra de Deus salva, transforma. A palavra de Deus fala como uma espada em nosso coração, nossa alma, nosso espírito. Deus ama e corrige. Deus é amor, mas Deus, ele sabe os caminhos que as pessoas andam. Então diz: vigia por andar aqueles caminhos. Servo e serva, vigia por andar aqueles caminhos. Toma cuidado, que o inimigo está ao seu derredor. Toma cuidado, que o inimigo está preparado para arrancar a sua coroa. Diz a palavra do Senhor: toma cuidado, para que ninguém tome a sua coroa. Para nós tomar cuidado, irmãos. A palavra de Deus nos adverte. Cuidado. Cuidado com os lobos que tem por aí. Cuidado aqueles que vão para as igrejas atrás de profecia, atrás de profeta. Não vai ali para ouvir a palavra de salvação, mas vai ali para ouvir a palavra para encher o ego deles. Não, irmãos. Nós temos ali que andar na palavra, na luz do Evangelho, né? Andar debaixo da submissão dos pastores. Não deixe a sua igreja para ir em certas igrejas aí para ouvir o que o profeta tem que te falar. Não. Você tem aqui, irmão, ó, a Bíblia. Você tem a palavra de Deus. Se você tem um líder, segue fielmente os caminhos do Senhor. A porta, irmãos, da salvação é estreita. O caminho é estreito, mas que nos conduz à vida eterna. Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, né? Mas hoje Ele quer que você seja salvo, porque Ele já fez o maior sacrifício por mim e por você. Ele quer que nós andamos
nos seus caminhos, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas você tem que vigiar com quem você relaciona, com quem você está ouvindo as palavras. Será que aquela pessoa quer o seu bem? Será que a pessoa quer que você seja salvo, né? Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque a salvação muitas vezes é tomada à força, né? Nós temos que orar muito para aqueles que quem está andando do meu lado, quem está andando do seu lado, tem que vigiar muito, louvar-se a Deus. Tem que vigiar, louvar-se a Deus, aquele que está do seu lado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Judas Iscariote andava lado a lado com Jesus e traiu a Jesus, entendeu? Judas Iscariote estava vendo as obras que Jesus estava fazendo, né? Estava vendo o cego enxergar, o paralítico andar, os leprosos ser curados, mas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Você tem um discernimento daquelas pessoas que estão andando contigo, que está do seu lado? Você tem um testemunho de cristão, e quem é que está andando do seu lado? Tem testemunho de cristão? Tem uma interrogação aí, né? Louvado-se a Deus. Porque a Bíblia diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Louvado-se a Deus. Então, irmãos, ora a Deus, para Deus colocar pessoas de luz, né? Amigos que verdadeiramente, no momento difícil, está ali para te levantar. Ora a Deus nesse sentido. Ora a Deus para que Deus levante uma geração de adoradores, uma geração incorruptível, uma geração que vai trazer uma mensagem para você que vem edificar a sua vida. Louvado-se a Deus. Venha orar a Deus, vamos orar a Deus para que Deus, Ele venha preparar pessoas boas, né? Ou que seja uma ou duas pessoas que venha ajudar a construir o seu ministério. Glória a Deus. Tem família cristã que está na visão espiritual, mas tem famílias não, irmãos, que é só pelo sangue do Cordeiro. Então nós temos que muitas vezes a amizade tem que ser uma amizade saudável, uma amizade que você fala assim: eu posso confiar nessa pessoa, mas nem tudo você pode contar para aquela pessoa. Aleluia. Nem tudo nós temos que vigiar, nós não podemos contar para aquela pessoa. Tem coisa que você tem que entrar no seu quarto e falar com Deus. E Deus ele vai te dar o quê? A resposta pela sua palavra. Aleluia. Porque nem todos estão adequados para ter uma resposta para aquela situação que você está passando. Mas aqui, ó, a palavra de Deus tem a resposta que você precisa. Amém? Então eu creio que o Senhor Jesus, Ele está falando conosco, para nós cremos nele. Evangelho de João, capítulo 14, no verso 1. Credes em Deus e credes também em mim. Ou seja, crê no Pai e crê também no Filho.
e crê no Espírito Santo, que está te dando o quê? A interpretação dessa palavra. O Espírito Santo que está em você. Porque quando você pega a Bíblia e medita nela de dia e de noite, o Espírito Santo está te dando toda a interpretação. A palavra que nós lemos aqui é profunda, irmãos. Os judeus estavam indo ali para a festa da Páscoa, e muitos estavam ali, trazendo, aleluia, cada um uma peça para vender na frente do templo. Era bois, era cabras, cabritos, era pombos. Eles estavam chegando com toda aquela especiaria. Ninguém lembrou que era Páscoa. Era o quê? A Páscoa é uma libertação. Não lembra daqueles que foram libertos lá das mãos dos egípcios. Muitos hoje também lembram da Páscoa, um ovinho de Páscoa, um ovinho de chocolate. Isso daí é comércio, irmãos. Isso daí não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não sou nem contra quem faz ovo de Páscoa. Ovo de chocolate, nem vou falar que é ovo de Páscoa, As pessoas fazem ovo de chocolate, bombom. Aleluia. Não sou contra, mas que não pode falar Páscoa, Pode ser ovo de chocolate, mas que não seja Páscoa, porque a Páscoa simboliza a ressurreição de Jesus Cristo. E no Antigo Testamento é a libertação do povo de Israel. Louvado-se a Deus. E no Novo Testamento é a ressurreição de Cristo. Louvado-se a Deus. Então nós temos que ter o discernimento. Porque muitos falam festa de Páscoa. Não, irmãos. Nós temos que lembrar no amor de Jesus Cristo, que Ele fez pelo ser humano. A Bíblia diz, João 3, versículo 16, Deus amou o mundo. Olha aí, a Páscoa vem aí, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, que enviou Jesus para morrer por mim e por você, mas ao terceiro dia, que amanhã é domingo, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Páscoa simboliza o quê? Ressurreição de Cristo. E todos aqueles que creem em Jesus não morrerá, terá o quê? A vida eterna. Crê em mim e vós não morrerás, mas terá o quê? A vida com abundância, vida eterna. Aleluia. Nós temos vida em Jesus. O amor dele que nos contagiou. O amor dele nos comprou com teu sangue que foi derramado aonde? Na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia, depois da sua morte, teve que o quê? Ressuscitar. Para que dizer para o homem que os promessas de Deus se cumprem. O projeto de Deus não falhou. Jesus não morreu. Ele está conosco. Ele diz após a ressurreição, eis que estou com vós todos os dias até a consumação do século. Ele está aqui. Ele está aqui, comigo. Jesus está comigo. Jesus está aí com você. Aleluia. Ele está com você. Ele entende a sua dor. Se você crê nele, ele vai amenizar essa dor. Ele vai te abençoar. Ele vai te levantar da onde você caiu. Lembra da onde você caiu? Jesus está pronto para te levantar. Se você está de pé, mantenha-se de pé. Mantenha-se de pé.
Mantenha na presença de Deus, porque Ele tem promessa na sua vida. Ele te chamou para ser o que? Sacerdote. Ele te chamou aqui na promessa dele para viver as boas novas, para pregar as boas novas, para ser um missionário, para ser um servo do Senhor, dependente do Senhor. Servo significa escravo. Eu sou pastor, mas eu sou escravo do Senhor. Eu sou um servo do Senhor. Eu faço a vontade do Senhor. Aleluia. Tem um jovem aí que me deram o contato dele. Ele estava se suicidando. Ele ia tirar a vida dele. Mas bastou que eu ouviu a palavra do Senhor. Já Deus mudou o cativeiro desse jovem. Louvado seja Deus. Ele deu valor à vida. Ele viu que Jesus tinha um carinho especial para ele. Louvado seja Deus. Então, isso é o Evangelho que levanta, o Evangelho que exalta, o Evangelho que liberta, o Evangelho que aquela pessoa que está caída e você transmitir a palavra de Deus e a pessoa se levanta. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é para derrubar. Se pôr a mão na cabeça da pessoa, a pessoa cair na igreja. O Evangelho é para levantar a pessoa, é para libertar a pessoa. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu sei que às vezes a palavra que nós pregamos na igreja, às vezes é uma palavra de libertação e umas pessoas caem na igreja. Mas o que caiu ali na igreja não foi a pessoa fisicamente, foi o diabo, que às vezes deixa o corpo da pessoa ali no mesmo instante na igreja. Porque nós estamos o quê? Um compromisso com o Senhor. Nós estamos com a palavra do Senhor. E as trevas não ficam ali na igreja, elas batem em retirada. E aí é que ia dar um supapo assim, que a pessoa cai no chão. Mas o inimigo já está correndo muito longe, porque a palavra produz fogo do Espírito Santo. Alabaçubecai. E as trevas não resistem o fogo do Espírito Santo. Ela bate em retirada, ela corre. Alabaçubecai. Entendeu, irmãos? Então, Jesus, Ele quer que nós sejamos resgatados. Jesus, Ele veio no mundo, não para condenar o mundo, mas que muitos do mundo fossem salvos por Ele. Está ali em Lucas 19, versículo 10, que Jesus veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Está ali em Lucas 9, versículo 56, que Jesus ele não veio destruir as almas dos homens, Ele veio para salvar os homens. Louvado seja Deus. Está ali também na palavra do Senhor, em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós, que está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Está no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Amém? Então é isso que Jesus Ele quer, que nós pregamos a palavra em conformidade que está escrito aqui na Bíblia. Pregamos a palavra. Não sejamos hipócritas, não pregamos heresias, porque naquele grande dia Jesus ele vai vomitar. Está escrito em Apocalipse, irmão. Vamos ler a Bíblia, né? Vamos ler a palavra. Está escrito em Apocalipse que Jesus vai o quê? Nos vomitar. Porque sois frio e mornos. Então eu vou vomitar. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus é muito séria. Leva a sério a palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite. Entendam a palavra de Deus. Aleluia.
Em nome de Jesus Cristo, entendam a palavra de Deus. Né? Vamos fazer a vontade de Deus mesmo, verdadeiramente. Né? Eu tenho feito curso de teologia, fiz curso, né, missiologia, fiz curso de escatologia. E eu estou sempre de joelho, orando um monte, louvado a Deus, pregando a palavra para que muitos entendam. Irmãos, tem curso aí que você faz, curso básico, teologia. Os irmãos vai para a teologia, vai para a oração, tem que unir o útil ao agradável, se santifica ao Senhor, procura conhecer a palavra mais e mais. Ah, pastor, eu já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Continua lendo, irmãos, continua meditando de dia e de noite, mais e mais. Nós temos sede de aprender a palavra de Deus. Todo dia eu estou aprendendo mais e mais com Deus, aqui ó, vindo aqui na palavra, aprendendo mais e mais com Deus, né? Somos leitores da palavra de Deus, temos que ser leitores, temos que vivificar essa palavra. O pregador tem que estar vivificado essa palavra. Quando ele pregar, tem que ter resultado na igreja, milagre tem que acontecer, sinais, prodígios na igreja tem que acontecer, cura tem que acontecer, aleluia, batismo do Espírito Santo tem que acontecer, libertação, quando a pessoa prega a palavra, os demônios têm que largar a vida das pessoas, louvado a Deus, porque tem muitas igrejas, irmão, que entra um macumbeiro ali, fica quietinho, entra no culto e sai do culto, né, com os Exus, porque muitos não estão mais jejuando nas igrejas, muitos não estão orando mais, não estão se santificando mais. O macumbeiro vai entrar ali, ó, entra vazio, sai vazio, porque os irmãos estão muitas vezes precisando de uma santificação, precisando jejuar, orar, vigiar muitas vezes, né? Entra um macumbeiro ali na igreja ali, muitos ficam dançando, fazendo dancinha na igreja, coreografia, né? Não enxerga aquele macumbeiro que entrou ali para ser liberto. Uma vez um culto abençoado, uma festividade, e não era eu o pregador, e o homem saiu ali, ninguém fez oração para ele. Eu falei, vem cá, tudo bem, a paz do Senhor? Paz do Senhor, você é evangélico? Não, eu sou espírita. O que o senhor achou do culto? Achei bem, né? Achei. O senhor quer aceitar Jesus como Salvador? Não, mas o pregador não fez apelo. Eu falei, mas eu estou perguntando se você quer aceitar Jesus como Salvador. Jesus quer entrar no seu coração, cear com você, você com ele. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato, sem deixar. E ali todo mundo se cumprimentando, se despedindo. E ele diz assim, mas eu sou da Umbanda. Eu falei, mas Jesus te ama. Jesus veio salvar aquele que se havia perdido. Você quer aceitar Jesus? Eu quero aceitar Jesus. Eu falei assim, então vamos lá no altar. Aí os pregadores, os irmãos estavam todos se despedindo para ir embora, né? E aí eu chamei os irmãos, falei, irmãos, ora por irmão aqui que ele quer aceitar Jesus como Salvador. Aí, já está todo mundo se despedindo e o rapaz que estava cheio dos Exu indo embora, sem ter a salvação na sua vida. E nas igrejas está assim, irmãos. Está assim. Muitos não estão mais jejuando, santificando, não estão tendo visão nas igrejas, principalmente em igreja grande, né? Entre espírito e sai espírito, entre católico e sai católico, não está tendo mais apelo, conversão de almas, não está tendo mais apelo, é oba, né? É um tal de dança para cá, dança para lá, é um tal de desfile de moda nas igrejas. Ninguém está preocupado
Se o mendigo não consegue entrar dentro da igreja, às vezes está com mau cheiro de urina, não consegue entrar na igreja, porque estou fazendo acepção de pessoas. Na época de Jesus, o leproso entrava na igreja. Antigamente era sinagogas, né? Entrava, Jesus chamava lá na frente, né? Quer entregar os seus caminhos para Deus? Quero. E hoje em dia, irmãos, é tanta fúria nas igrejas, né? As pessoas perderam o primeiro amor. Não estão nem ensinando. Louvado seja Deus. E a gente vê que Jesus está triste com certo tipo de denominações, certo tipo de igreja que se diz pentecostais. Jesus está muito triste. Jesus fala assim, mas que pregação foi essa? Mas não fez o apelo, não pediu para o pecador reconciliar ou aceitar Jesus, ou aceitar eu, que tudo que está aqui nessa igreja foi meu sangue, foi um sangue que foi derramado, foi um sangue que foi comprado, aquele pastor, aquele presbítero, aquela líder do ciclo de oração, aquele líder do jovem, foi eu que comprei com meu sangue. Mas não estão fazendo a minha vontade, não estão no centro da minha vontade. Jesus está triste, irmãos. Então, irmãos, vamos fazer o melhor para o Senhor. Não é fazer o melhor para agradar o pastor da sua igreja, não. É fazer o melhor para o Senhor. Nas madrugadas, busca o Espírito Santo, no monte, no seu quarto, na igreja. Busca os dons do Espírito Santo, dom de visão. Tem que ter dom de visão, para que o pecador se arrependa dos seus pecados e venha voltar para Cristo. Amém? Fica essa palavra no seu coração, né? Aleluia. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Medita nessa palavra, medita na Bíblia também, porque eu estou aqui como porta-voz do Senhor. Eu estou aqui como canal de bênção na tua vida. Louvado a Deus. Eu quero ver o seu ministério, né, abençoado, você ser cheio do Espírito Santo, ganhando muitas almas para Jesus, ser sábio, ter entendimento, interpretação do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Amém? Então vamos fazer uma oração, né? Que o Espírito Santo de Deus vai falar mais e mais no seu coração. Que você tenha uma ótima noite de sábado e tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada. Seja cheio, do Espírito Santo. Amém? Senhor, meu Deus, eterno Pai, Senhor, aqui estão teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa teus servos, teus filhos, ó Pai. Abençoa tuas filhas. Abençoa todos os irmãos que entrou nessa live, ó Pai. Abençoa nosso irmão Felipe, pastor Isvanildo, o Lobo Guará, que está compartilhando essa live também, meu Pai. Abençoa teus servos, os irmãos lá de Franca, os irmãos daqui de Araçatuba, meu Pai. Apresenta o Cauã em oração, aquele jovem chamado Cauã, que mora na cidade de Santo Antônio de Aracanguá. Visita aquele jovem, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo venha, meu Pai, sobre a vida daquele jovem, venha libertar, venha a libertação na vida dele, a irmã Elisete também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o irmão do Cauã também, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, o nosso irmão Felipe, o nosso irmão pastor Isvanildo, a nossa irmã Nadir, Lobo Guará, Senhor. Abençoa também o nosso irmão Edu, missionário Edu. Abençoa a sua família. Abençoa, meu Pai, a família dos seus servos, ó Pai. Que nós estejamos uma Páscoa abençoada. Que o Senhor Jesus Cristo venha falar grandemente em nosso coração nessa Páscoa, meu Pai. Eu desejo as bênçãos do Senhor sobre essa família, sobre a nossa irmã Fabiana, nosso irmão Luciano, nosso irmão Gabriel, a nossa irmã Fabiana, que é vizinha da Fabiana, que mora ali no Águas Claras, né? Venha abençoar grandemente a vida de vocês. Venha visitar todos os irmãos que estão entrando nessa live aí, meu Pai.
pedindo oração pelas suas famílias, ó Pai. Esse irmão colocou o copo de água do lado, meu Pai, do smartphone aí, meu Pai. Venha, meu Pai, ungir essa água, consagrar essa água. Esses papéis, essas fotos estão aí, estão colocando aí de frente, meu Pai. Esse homem que está preso, esse jovem que está preso, o Senhor venha libertar eles, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, venha salvar, venha usar eles como canal de bênção, meu Pai, porque eu creio, meu Pai, que o Senhor está levantando muitos adoradores, meu Pai, e esses adoradores vão fazer a sua diferença, vão pregar com ousadia, perspicácia, pela autoridade do Espírito Santo. Aleluia, louvado a Deus. Que o Senhor venha abençoar essa geração, venha usar mais e mais. Se está usando muito mais agora, usa muito mais, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que não venha se corromper, meu Pai, que venha ser adorador por excelência diante do Senhor, meu Pai. Assim eu te peço e te agradeço, meu Pai. Visita, meu Pai, os hospitais, a Santa Casa, os irmãos ali de Gozulândia, meu Pai, os irmãos aqui do Verde Parque, do Águas Claras, os irmãos de São José, os irmãos de Beatriz, Ezequiel Barbosa, todos os irmãos, meu Pai, venha abençoar, em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor venha nos dar uma noite abençoada, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em cada coração, meu Pai. Que a tua unção, meu Pai, venha ser transpassado para todos os irmãos, meu Pai, que está visualizando essa live. Que teu Espírito Santo, Pai, venha usar nossos irmãos. Abençoa minha esposa, a missionária Angélica. Abençoa minha família, toda a minha família, meu Pai. E toda a família dos irmãos também. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre as vossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos dar o braço de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas no Senhor Jesus que nos fortalece. O Senhor é o meu, o nosso pastor, e nada nos faltará. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, em vós. Amém? Que Deus abençoe a todos que estiver trabalhando à noite, no plantão à noite, um bom trabalho, aleluia, seja no hospital, seja um guarda de segurança, aleluia, seja um coletor, seja uma pessoa informal que está trabalhando à noite, um autônomo, seja abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Abençoa todas as autoridades, meu Pai, do Brasil, as autoridades também ali de Moçambique. Abençoa todos os irmãos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Seja abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se você estiver com a água aí, toma essa água, essa dor vai sair do seu corpo, vai sair da sua alma, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe.